toda vez que o Michael vai bem, né? É impossível não lembrar das lives de terça, Arthur, Ricardo e Bigode, né? Então, assim, toda vez que eu vejo o Michael arrebentar na partida, eu não só fico feliz pelo Michael, porque eu torço muito agora, né? E é o único jogador desse elenco aí que eu vou defender até o final dessa temporada, porque, cara, é impressionante, né, o tesão, né, Perrotinha, que o Michael tá passando, não só pra gente vendo pela televisão, mas principalmente para quem tá na arquibancada. Ele acaba sendo, o nosso chaveirinho acaba sendo uma bela de uma fogueira, né, para esquentar a torcida, e não só a torcida, obviamente, mas também o time, né? O time, ele inflama todo mundo, né, Perrotinha? Mais um jogo bom do Michael, né? Grande jogo do Michael. Ele é o nosso hoje, né? Hoje foi na partida a nossa única válvula de escape, como mesmo você acabou de dizer, nossa única salvação no ataque. O Flamengo fez um jogo. Se a gente analisar o jogo friamente, tecnicamente, o Flamengo fez um jogo muito ruim, tá? A gente tem que ser bastante claro e bastante honesto para poder contar a história desse jogo. Só que esse jogo, tecnicamente ruim, é um jogo riquíssimo de raça, de paixão, de força, de gana, e é isso que faz com que a gente saia com a vitória e tenha mais 3 pontos nesse campeonato. O Michael hoje era, como é que eu posso dizer, a única salvação que a gente tinha no setor de ataque, porque sem meio de campo, senhores, eu sei que vocês devem estar putos com o Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, cara, mas sem meio de campo não tem jeito. A gente não tem meio de campo, né, no que faça uma função de segurar a bola, tocar bem, como é que eu posso dizer, de condicionar esse jogo, de dar, como é que eu posso dizer, como é que é? De controle da bola, de controlar o jogo, né, de cadenciar o jogo, né? A gente não teve. No jogo de hoje a gente não teve esse meio de campo, infelizmente. E aí fica muito difícil do setor de ataque. O Michael foi a salvação. Sim, foi muito difícil, inclusive, né? Tiveram vários momentos do jogo, né, Alan? Que o Flamengo, depois de ter feito 1-0, principalmente, não conseguia mais manter o controle do próprio jogo, né? Deixou o Atlético ter sempre a maior posse de bola, deixar sempre essa bola controlada no meio de campo, que ficava o tempo todo dando chutão. Qualquer bola perto da linha do meio de campo já era cruzamento para a área, qualquer bola parada já era cruzamento para a área. Ficou um certo momento desesperador. Foi aquele buraco do meio campo, né? Que a gente comentou no pré-jogo. Não sei se você concorda, né, sobre isso. Vamos lá. O jogo de hoje não era um jogo para que a gente pudesse, né, jogar o fino da bola. A gente tem que colocar, o time está completamente desfacelado. O time do Flamengo é impressionante o como a preparação física do Flamengo tem culpa no cartório. A gente vai ter que pontuar isso aqui mais à frente. A vitória foi monstruosa. O importante hoje era ganhar. Da forma que ganharíamos, não importava para mim, e eu sempre coloquei isso aqui para você nos 20 minutos iniciais do pré-jogo. E a gente conquistou essa vitória. Então, assim, palmas para a equipe que lutou, pelo menos ali, né? Guerreou o tempo todo. Palmas para o torcedor que fez, né, um apoio, aquele apoio incondicional que a gente canta em algumas músicas rubro-negras. Hoje se fez presente e isso fez uma baita de uma diferença. Total. O Atlético Mineiro é um time que costuma peidar na farofa, como sempre. E hoje, mais uma vez, ele peidou. Então, se nós botarmos um pouquinho de pressão nesse time do Atlético Mineiro, a tendência é que esses caras comecem a desandar. A gente viu que o Palmeiras conseguiu passar por eles. Infelizmente, a gente não teve a capacidade na última quarta-feira, né, de confirmar, né, o nosso favoritismo diante do Atlético Paranaense, porque na final poderíamos também nos impor mais uma vez. Mas tudo bem, vamos focar no que a gente tem. É recuperar os atletas, Arthur. A gente está com o time totalmente, quase praticamente... não vou falar inteiro, mas a gente está com, vamos lá, Rodrigo Caio de volta para o departamento médico. Você tem o Davi Luiz, departamento médico. Felipe Luiz, departamento médico. Aí você tem, quem mais? Arrascaeta, departamento médico. Irmão, são 4 jogadores de peso que estão entregues ao departamento médico. Então, calma. Tem o Pedro, tudo bem. Eu estou falando de 4 titulares, Perrotinho. Aí você tem o Pedro, tem o Diego, beleza. Então, isso está acontecendo, na minha opinião, em virtude, né, da deficiência clara. Está cada dia mais notório a fragilidade que a gente tem hoje na nossa comissão ali, na preparação física do time, tocado por um cara que, infelizmente, não tem hoje condições de estar à frente do clube de regata do Flamengo. Então, a gente tem que pontuar isso, recuperar os jogadores para que a gente possa entrar forte. Da forma que a gente ganhou hoje, não dominamos o jogo, o Atlético tentou se impor, o Atlético também não jogou nenhuma.
Eles não tiveram grandes chances, né, no gol rubro-negro. A gente ganhou hoje. Eu sabia que ia ser nesse sofrimento. Eu tinha certeza. Eu alertei a vocês. O importante hoje era ganhar. A gente ganhou, já começamos a colocar uma pressão no Atlético Mineiro. Os caras já estão dando piti ali, pelo que eu vi. Não acompanhei ainda, né, a briga, o que desenrolou essa briga, mas está aí. Vamos com tudo para cima dos caras. E quando a gente tem um apoio do torcedor e essa sinergia ocorre, a gente fica muito mais forte, Arthur. E é isso que eu espero daqui para frente. Porque é muito chato, mas assim, né, mas ele tá menos chorão do que antigamente. eu achei que ele ia chorar. Ele ia fazer um estardalhaço, ia isso e aquilo. E assim, outra coisa. Esse é um ponto rápido aqui. Cara, é completamente diferente um apresentador da Flá TV ler perguntinha do que o próprio jornalista pegar e fazer a pergunta direto ao treinador. Porque a entonação da voz, você consegue entender e dar... Cara, é completamente diferente. A Flá TV, como sempre, querendo blindar, né? Assim, completamente ultrapassada. Me desculpe a galera que não concorda comigo, mas não dá mais para admitir o que a Flá TV faz com o pessoal que trabalha nos jogos do Flamengo. E você vê que as perguntas são outro tom, né, Ricardinho? Sim, são. Mas eu também vou dizer um negócio, vou defender um pouquinho só. Na verdade, não vou defender, mas eu vou falar desse outro lado. A imprensa de Minas irmão, é amizade, ó, todo mundo junto ali, irmão. O mineiro é amigo, né, cara? O mineiro não vai para cima do Cuca, cara. Você vê que ninguém foi para cima dele, entendeu? Pô, você fez as substituições, mas o cara não fez em tom de crítica. Ele falou, por que você fez as substituições? Entendeu? Só quer saber. E sendo bem sério, o Cuca errou mesmo. Quando ele tirou o Nacho, ele errou pra... Ele errou demais quando ele tirou o Nacho. E assim, caguei. Mas assim, Perrotinho, os caras estão em fase de lua de mel ainda. O cara o cara é líder do Campeonato Brasileiro com uma baita de uma vantagem nas mãos. Espera eles tropeçarem. Eles têm 3 jogos em casa agora. Eu nem vi a tabela do Atlético Mineiro. Espera eles desses 3 aí tropeçar 2. Aí você vai ver como o canhão vai inverter, as coisas vão mudar. Né? Então espera um pouquinho. Aí eu realmente preciso da consulta do Arthur para dizer isso, porque ele que vive lá. Mas eu tenho a impressão de que a mineirada, meu irmão, passa. Cara, eu não concordo. Eu acho que existem órgãos e órgãos que sim são passas. Então, por exemplo, a Rádio Tatiaia é do Atlético. Isso, né? Que eu ia falar. Das 3 perguntas que a gente acompanhou, eu só não sei quem fez a primeira. Mas a segunda foi Itatiaia, ou seja, a Itatiaia é uma rádio atleticana e muito antes do Menin comprar, muito antes. Sempre foi uma rádio atleticana, tanto que o meu drama da Libertadores sem luz, eu tive que escutar na Itatiaia, o que foi pior ainda, porque era todo mundo narrando e torcendo contra. Eu sempre brinquei com isso, inclusive. E a terceira pergunta foi do Igor Tepe, que é um atleticano, assim, é um jornalista / torcedor, tá ligado? Que é de uma outra rádio aqui também, que também é muito atleticano, dona atleticano, os programas sempre com cunho atleticano. E esse Igor é um atleticano roxo, assim, roxo. Odeia flamenguista, odeia Flamengo, é inacreditável. Então, assim, nesse ponto, todo mundo protege o Atlético. Agora, por que passa essa impressão? Porque a maioria dos órgãos de imprensa de Minas Gerais são veículos que ou o veículo puxa a bandeira do Atlético ou os jornalistas são atleticanos, e aí fica muito mais fácil. Entendeu? É como se fosse o que acontece com o Corinthians em São Paulo, por exemplo, onde tem a maior parte dos jornalistas ali que são corintianos, vão falar bem do Corinthians. Então, aqui em Minas Gerais, ou é Flamengo, ou é Cruzeiro, ou é Atlético. Então, tem pouquíssimos jornalistas cruzeirenses, e eu, particularmente, eu conheço vários, né, de jornalistas daqui de Belo Horizonte, e sei o time de cada um deles. E dá para contar no dedo os caras que não são atleticanos, entendeu? E isso é muito puxado. Agora, rapidamente, só para fazer um resumo da coletiva do Renato, alguns pontos, né? Quando o Renato fala que é vacinado e aí tá tranquilo, não tá. Você vê que a postura dele hoje foi uma postura mais apática, né? O cara tá bem abatido. Então, assim, a pressão tá acontecendo ainda. Para mim, a pressão não acabou. Ele falou que conversou com o presidente Rodolfo Landim. Ele tenta destacar e exaltar ali a figura do Marco Braz junto com o Spindel. Então, fica claro que naquele ruído ali de comunicação que saiu, que ele entregou o cargo e tudo, quem segurou a permanência dele à frente do clube deve ter sido, sim, o Marco Braz, né? Então, está na conta do Marco Braz mais uma vez aí, né, os acontecimentos do futuro.
porque a gente sabe que o Renato Gaúcho tem suas limitações. Você vê que ele foge sempre a falar de tática. Quando ele fala do Ramon, eu até entendo que ele não queira desmerecer para não perder o grupo e tudo mais, mas, amigão, custa exaltar a partida que o moleque fez, porque a gente já vinha alertando e pedindo isso há muito tempo. Eu até entendo, não, tenho que ter os 3 aqui, tem 3 excelentes jogadores para a lateral esquerda, mas o Ramon hoje foi muito bem, teve uma postura segura, teve um jogo muito honesto, não conseguiu apresentar suas principais características na parte ofensiva, porque ele defensivamente hoje foi mais demandado e entregou um ótimo resultado até passar mal. Acabou. Tão simples quanto isso. Não é, você não precisa ter que depreciar o outro jogador. Nós, torcedores, sim, a gente faz isso. Eu não quero mais ver o René na lateral esquerda, porque, para mim, já passou da fase do René. Mas ele, como treinador, ele pode, sim, destacar a participação. Fala, tu quer falar alguma coisa? Não, tô concordando. Não. É que eu vi que levantou aqui. Ele pode destacar a partida excelente que o Ramon fez, né? Sem ter, então, que depreciar ali o grupo, né? Os demais jogadores do grupo dele. Então, para mim, essa é a síntese da coletiva do Renato Gaúcho. Ele vai continuar se segurando na questão da final da Libertadores. E vamos torcer, rapaziada, que o jogo de hoje tenha sido um marco, né? Que tenha se retomado ali a confiança para que a gente possa, né, ter uma boa arrancada aí no Campeonato Brasileiro e chegar bem na final da Libertadores dia 27 no Uruguai. O Mauro Luiz, ele está sempre com a gente aqui, ele falou 75% de aproveitamento do Fla com o Renato. Eu não lembro qual foi o percentual que levou o Ceni a cair, tá? Eu confesso que eu não lembro, mas também foi um percentual Cara, ele alto. saiu com algo próximo a isso, tá? Era mais de 70%, tá? E o Domi, a galera aqui já vai puxar aí, a galera errada aí no chat. E aí, Maurão, não é esse percentual, cara. É a gente ver a equipe não rendendo. A gente vê uma equipe que perdeu completamente o padrão, né, de jogo, o modelo, 66%. Valeu, Maurão, obrigado, cara. Então, a questão do Renato não está nem no percentual. A questão do Renato está na forma que a gente tem visto o Flamengo se apresentar. Hoje, esqueçam tudo, parem com tudo. Hoje era jogo para se ganhar. Da forma que ganhou, não interessa. Se ele botou 50 ali, zagueiros no campo, volante, não interessa. Hoje a gente tinha que confirmar a vitória em cima do Atlético Mineiro e a gente confirmou. Acabou. Essa vitória sirva para ser um marco, para que retome a confiança, para que jogadores possam entender que eles têm capacidade e possam render cada vez mais e a gente acabe aí desencadeando aí uma sequência grande de boas vitórias e aí a gente volte a brigar pelo Campeonato Brasileiro. E para que a gente possa chegar bem. Agora, a gente não pode esquecer e deixar de falar. Eu sei, a gente ainda está na emoção do jogo contra o Atlético Mineiro. O departamento médico e o departamento físico do Flamengo tem que ter uma mudança urgente. Urgente. Os jogadores do Flamengo estão chegando esfarelados nessa fase da competição. Ah, mas o Flamengo... O PVC hoje soltou uma matéria, Perrotinho, que o Atlético Mineiro está fazendo, né? Já fez esse, se eu não me engano, 75 jogos. O Atlético Mineiro jogou mais do que o Flamengo. Os caras chegaram com o elenco inteiro para disputar, né, uma final antecipada, como alguns estavam denominando aí essa partida diante do Flamengo. O Flamengo chegou todo esfacelado, sem seus principais jogadores. A gente está com o departamento médico cheio e os jogadores morrendo. O Michael, que é um jogador profissional, não pode estar tão cansado assim. Eu até entendo que ele se entrega demais na partida, ele está sempre correndo, mas, cara, o moleque não estava conseguindo nem andar. Até falei com o Marcão, eu estava lá na Dália, a galera que não sabe, a Dália é uma plataforma, galera, que aí o canal Zona Rubro Negra fechou, é uma parceria que durante os jogos, é um aplicativo, basta vocês baixarem aí, né, o Dália, e durante as partidas a gente troca uma ideia, e vocês podem até subir para colocar seus comentários também. Então, para quem não está acompanhando a família Zona Rubro Negra nesse projeto aí, então eu estava até falando com o Marcão, então toca a bola pro Gabigol. Falei, Marcão, o cara não está conseguindo mais andar, irmão, olha isso. Tamanho cansaço, né? Pode ser desgaste porque o Michael se entrega muito? Beleza, também acho que pode ser. Mas, cara, o Flamengo está caindo fisicamente. E aí, quando não cai, os atletas são lesionados, aparecem lesionados. O que a preparação física está fazendo com esses caras? Tem cara que está se preparando, se lesionando ali na transição. Cara, tem alguma coisa de muito errado. E eu tenho
que cobrar a diretoria do Flamengo para que tome a diretoria. Não dá para a gente ter, né, uma Ferrari e parar na oficina do seu Zé. Desculpa, mas não dá, amigão. Se você tem dinheiro para comprar uma Ferrari, você tem que ter dinheiro para botar a autorizada para poder, né, consertar caso identifique que tenha problema. Não dá para você parar ali no seu Zé, no seu João, da esquina, para poder pedir para consertar a Ferrari, cara. Não dá. O Glaucio Pitanga escreveu: Zona Rubro-Negra, alguma atualização com respeito ao departamento médico? O Alan Garcia comentou disso mais cedo, meu amigo Glaucio. Não sei se você chegou a acompanhar, mas são isso, né, cara? 14 lesões no mês de outubro, né? Vários jogadores aí ainda entregues ao departamento médico, com reforço recente agora do Rodrigo Caio, que agora sabe-se Deus quando voltará, né? Mas. Eu acho fora da final da Libertadores. Fora da final. Fora da final. Temos Rodrigo 20 Caio. dias para o final do. Esquece o Rodrigo Caio. A dupla Mas do depende, Caio. Depende, cara. Eu vou te falar. O cara aqueceu. Olha eu só. vou trabalhar com a hipótese de que já era. Vou pensar assim. Então, eu não. Eu não, porque é o seguinte. Se voltar, beleza. Pelo que o Marcão me disse, eu não vi o começo do. Ele entrou, ou seja, ele já tinha sentido esse tipo de dorzinho. Ele entra e tenta fazer o aquecimento. E no aquecimento ele fala, cara, não vai dar. Para mim, Perrota, pode ser também algo que ele tenha, né? Ele, conhecendo melhor o corpo dele, acredito que conheça, né? Ele pode ter dito, cara, não é esse jogo que eu tenho que ir para o sacrifício. Para poder ir nesse jogo para o sacrifício e eu poder, né, me lesionar de novo, eu prefiro aqui me conter, ficar ausente desse jogo para que eu possa estar apto à partida mais importante. Vocês podem ter certeza, galera. Todo mundo já no Flamengo conta com essa partida do dia 27. Todo mundo só pensa nessa partida. Então, ninguém vai querer antecipar. Eu acho que esse foi um dos motivos que levaram o Flamengo a não escavar o Davi Luiz hoje. Ninguém vai querer, de forma precoce, né, antecipar o retorno de alguns jogadores, tendo o risco de se lesionar antes da Libertadores. Esse é o sentimento que eu tenho, tá, Perrota? Eu posso ser mais uma vez um bobão, cara, posso estar tomara, aqui. velho. Não, posso estar aqui. Tomara. O Alan, que é sempre aí, né, muito bonzinho, benevolente. Então é o seguinte também, né, Alan? Vamos pensar numa parada, que é o seguinte: se isso tudo que você está dizendo, e eu, tô torcendo para que você esteja certo, ele não joga mais o Brasileirão. Ele vai até agora, de repente, próximo ao jogo da Libertadores, faz uma partida e, meu irmão, vai para a Libertadores. Porque não é para usar esse cara mais, entendeu? Vamos de Léo Pereira e Gustavo Henrique. E é Davi isso. Luiz tá e Léo Pereira... Oi? Davi Luiz eu tá concordo muito com o Kennedy aqui, ó. Essa é a linha de pensamento que eu tenho, tá? Se fosse tão sério, acho que ele não teria nem ido pro jogo. Eu vou muito nessa linha também. Faz sentido. De repente eu tô esperançoso, né, Perrotinha? Cara, mas é o sentimento que eu fico hoje de ter visto ele pelo menos ter ido a campo, feito aquecimento ali e depois ter visto que não dava. E o Davi Luiz está na mesma linha do raciocínio do Perrota. Vai levando. Na hora que faltar um jogo para a final da Libertadores, coloca o cara e depois bota de titular na final. O problema é você ter essas dúvidas para jogar de titular na final e o cara precisar sair, você queimar a substituição. Né? Mozart Dornelles escreveu o seguinte: a diretoria tentou corrigir a escolha do Domi com o Ceni e depois o Ceni com o Renato. Independente de títulos, acredito que precisamos de reformulação. Técnico, comissão técnica fixa, departamento médico, preparação física e parte do elenco, né, Perrotinha? Você concorda com Mozart? Cara, a gente precisa, né? Tá cada vez mais, o Flamengo está cada vez mais exposto, né? Durante toda essa semana a gente falou em todas as lives muito sobre todos os departamentos, sobre tudo que acontece no Flamengo. E a gente precisa de uma reformulação, e essa reformulação precisa começar pelo presidente se posicionando de maneira enérgica sobre isso, dando, inclusive, não é justificativas, mas explicando o que está acontecendo, mostrando conhecimento sobre isso e principalmente agindo sobre isso. Renato hoje fez uma defesa durante a coletiva, que o problema não é o departamento médico, muito menos a preparação física e a fisiologia. Diz que confia e que fazem um grande trabalho. Cara, mas esses departamentos estão muito expostos. Em casos de contratações, em casos relacionados à questão salarial dos profissionais que lá trabalham, as condições das quais foram contratados, as condições jurídicas, inclusive. Existem umas condições jurídicas com relação a alguns profissionais que foram recontratados pelo Flamengo após serem demitidos pelo chefe do departamento.
a quantidade de casos, a gente antes no pré-jogo trouxe aqui para vocês os números, é a 50ª contusão, é a 50ª questão clínica, eu não lembro agora o termo usado pelo departamento, mas enfim, que ocorre nessa temporada no Flamengo. É a líder no Brasileiro, tá? Não era, lembra? Era a terceira colocada, o quarto colocado, já é líder agora. Assim, só no mês de outubro foram 14 contusões. Assim, extrapolou. Mas isso tem a ver muito mais com o que aconteceu em 2020, que terminou na temporada 2021, acumulou o número de jogos. Beleza, o caso do Rodrigo Caio, eu falei aqui no pré-jogo. Em 62 jogos ao longo deste ano, ele só fez 27. E ele não jogou o Carioca. Então, assim, senhores, a gente tem um problema grave no departamento médico do Flamengo hoje, e ele sim está relacionado à forma como trabalham os profissionais que lá estão. No departamento de futebol, a gente também tem uma crise. Qual é essa crise? O tal do Conselho do Futebol e o nosso VP de futebol, junto com o seu braço direito, Bruno Spindel, tem um problema muito grave que há muito tempo aflige o Flamengo. Um problema de comunicação, um problema de transparência, um problema de vazamento, que não adianta. Vai entrar técnico, vai sair técnico, vai entrar jogador, vai sair jogador, e as coisas continuam da mesma maneira. Não é trabalhar de maneira correta. O departamento de comunicação, inclusive, do Flamengo, que abrange também publicidade, marketing e por aí vai, também passa por um problema, embora tenha evoluído da era das cavernas para uma era pelo menos mais perto do que é desejável, passa também por problemas. Não há transparência, não há comunicação. É mal feita a comunicação do Flamengo, não só com o seu torcedor, mas com o seu sócio torcedor e com o seu sócio. É absurda a forma como o Flamengo trabalha hoje. E isso, obviamente, vai explodindo, vai tornando o dia a dia do Flamengo cada vez mais difícil. A relação do Flamengo social para fora, a relação do Flamengo social interna e a relação do Flamengo profissional nos seus departamentos, principalmente no que tange a questão do departamento de futebol. Então, assim, precisa evoluir. E o Landim precisa tomar medidas, mesmo que sejam aquelas medidas que sejam difíceis de tomar. Às vezes, você, quando não toma uma decisão, você está tomando uma decisão. Vocês sabiam disso? É a omissão. Você precisa tomar decisões, mesmo que elas sejam duras e complicadas, até para nós, torcedores do Flamengo. O Eric Faria falou que o gramado do Maracanã vai ser trocado no final por um gramado híbrido, exatamente, 2022, né? Um gramado ele que colocou no comentário durante a partida, muito semelhante, né, a um dos gramados que são aí destaque do futebol brasileiro, serve de inspiração, que é o estádio, né, do Corinthians lá, que tem um dos melhores gramados, se não for o melhor gramado do futebol brasileiro, e tende a ser em 2022 o gramado do Maracanã. Alan Garcia, você quer comentar aí a mensagem? Tava na hora, né, Arthur? Tava na hora dos caras tomarem esse tipo de atitude. A gente sabe que tem a questão da concessão, então se alguém vier perguntar, e aí, tem notícia sobre a concessão? Não, notícia nenhuma, mas já que o Flamengo continua ainda, né, tendo a posse do estádio do Maracanã, e ele está jogando com o seu time lá, ele tem que trabalhar para ter um gramado de excelência. Coisa que não acontece. O Perrotinha acabou de colocar ali. Para mim, a bola quica ali um pouquinho, Perrotinha. E ele também contribui para ele chutar. Eu até achei que o Marcão lá na Dália, a gente estava até conversando, que essa bola tinha desviado, porque ela pega ali uma curva meio que esquisita, né? Para mim, ela tinha desviado no pé do cara, mas eu acho que é o seguinte, ele chuta e quando ela quica, a bola meio que sai do pé dele e bate ali meio que, sabe, de três dedos ali, e a bola pega ali aquele caminho torto ali que aconteceu. Então, que isso se torne real, acredito que sim, porque as críticas do gramado, elas são claras e notórias, até do vice-presidente de futebol, que é o Marco Braz, tem também dos jogadores que estão o tempo todo aí criticando o gramado. Então, que a gente tente aí, através do gramado híbrido, né, a gente entregar um bom campo para que a gente possa ter boas apresentações. Importante ressaltar. De nada vai adiantar ter um gramado híbrido com a empresa que não consegue, né, trabalhar com excelência. Fica só a dica final. Imagina, os caras fazem um gramado híbrido. Aí é para desistir.
Cara, a pergunta que eu tinha é exatamente essa, porque eles trabalham com esse tipo de gramado híbrido também, cara? Eu não sei, eu nunca vi a Greenleaf fazendo esse tipo de trabalho. Eu espero que não. No Brasil, não. Se no Brasil só a equipe que tem esse gramado é, né, a equipe do Corinthians, quem trabalha com esse gramado não é a Greenleaf, é um concorrente dela que, por sinal, perdeu, né, a licitação que teve aqui no Flamengo por valores assim mínimos que eu soube. Então, se você tem uma empresa que não te atende, você tem uma outra que tem um histórico, né, e tem uma qualidade muito superior, por causa de valores mínimos você acabar não optando por essa empresa, eu acho um absurdo.